Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos. O projeto foi aprovado em edital público de 2018 pelo extinto Ministério da Cultura. O Diálogos Contemporâneos realiza-se em Brasília no período de 26 de março a 14 de maio. Convido para subir ao palco a nossa querida professora e pesquisadora em Psicologia Social, Leda Gonçalves de Freitas, que fará a mediação do debate. O tema da conferência de hoje é o amor e a afetividade na história do Brasil. E para falar sobre este assunto, convidamos ao palco a escritora e historiadora Mari Del Priore. Convidamos para suas breves palavras de saudação o diretor-geral do projeto, Nilson Rodrigues. Obrigado, gente. Aqui é um ritual, não é? Alguns já vão ficando cansados aqui de mim, mas os rituais são importantes. Eu, inicialmente, quero agradecer o Zé Alberto, Marcone Scarinci e o Marcos Assunção, que são os dirigentes da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, que depositaram, não é, nessa equipe que está organizando o projeto toda a confiança. Quero agradecer a Mary, que já colaborou conosco em outras ocasiões, por ter aceito o nosso convite nesse momento importante do país, onde precisamos, mais do que nunca, falar de amor e afetividade. Agradecer à professora Leda, que já colaborou conosco também em outras ocasiões, né, por estar aqui, mais uma vez, dispondo do seu tempo para debater, refletir aqui sobre o tema proposto. E agradecer a todos vocês que estão aqui. Já foi dito pela Sheila que a semana que vem nós teremos aqui o Paulo Lins, né, que vai falar sobre como as grandes cidades, as grandes metrópoles são retratadas na literatura brasileira ao longo do tempo. Paulo Lins, como foi dito, é uma figura muito importante, autor de nada mais, nada menos que Cidade de Deus, é um grande estudioso, um grande escritor, um grande poeta, e eu peço a vocês que reproduzam essa informação, convidem, né, os amigos, as amigas, para estarem aqui conosco terça-feira que vem. E seguiremos depois com o Pablo Hortelado, que vai falar sobre informação e desinformação na internet. Vamos falar com a Grace Passor, que é uma grande dramaturga, atriz, sobre a presença do negro na literatura brasileira, como personagem e também como produtor de texto, de literatura, ela, uma negra que produz dramaturgia. Enfim, eu espero que vocês continuem comparecendo, é uma alegria muito grande, e eu quero pedir licença a vocês. Hoje nós vamos falar com a professora, com a escritora Mary Del Priore, sobre amor e afetividade. Eu acho que muitos de vocês estão também chocados com a tragédia do Rio de Janeiro, onde uma família de trabalhadores foi fuzilada, metralhada por forças militares. Eu quero pedir 1 minuto de silêncio de todos vocês, não apenas por compaixão, mas para que a gente pense, todos nós, o que nós podemos fazer para construir um país onde esse tipo de violência não ocorra. Qual é o nosso papel? 1 minuto. Vamos falar de amor e afetividade na história do Brasil com a professora e escritora Mary Del Priore. Muito obrigado, gente. Agradecemos a Nilson Rodrigues e passamos agora a condução da conferência para a mediadora desta noite, Leda Gonçalves de Freitas. Boa noite a todas e todos.
Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da coordenação do projeto Diálogos Contemporâneos, ao amigo, parceiro e provocador Nilson Rodrigues. Viu, Nilson, por mais um Diálogos Contemporâneos, principalmente nesse momento de tempos tão estranhos. Considero que, nesse momento estranho da nossa política, de nosso país, eu percebo, como professora há mais de 30 anos, Melry, que nós, os professores, os historiadores, os artistas, os trabalhadores que lutam por seus direitos, hoje somos o alvo de muitos que não gostam dessas pessoas que pensam e que lutam por um outro mundo possível. Então, eu vejo, Nilson, que os diálogos contemporâneos são momentos para nós pensarmos, para nós refletirmos todo esse contexto da nossa vida humana. E penso que esse dispositivo do pensar é o dispositivo importante para essa conjuntura, que alimenta a nossa vida coletiva. E aí nós temos esse imenso prazer de receber aqui na nossa cidade, nesse belo projeto, a historiadora, escritora e professora Melry Del Priore, que tem mais de 50 livros publicados. Temos aqui hoje sendo lançado o livro As Vidas de José Bonifácio, 2019, então, bem fresquinho aqui para nós, muito obrigada. Uma grande história, vi que pessoas, viu, Melry, trouxeram livros, aqui tem muitos leitores seus, das universidades, pessoas que amam os temas que você trabalha, muita gente aqui com seus livros para autografar, e teremos uma sessão de autógrafo no final. Então, é muito importante a sua presença aqui conosco. E o tema Amor e Afetividade no Brasil, como já disse o Nilson, a partir de um olhar de uma historiadora, de uma pesquisadora da história do Brasil, eu penso que nos trará, com certeza, afetos, muitos afetos, afetos que nos mobilizarão, afetos que possibilitarão mobilizar mais ainda a nossa capacidade de sentir e também possibilitarão aumentar a nossa capacidade de agir, de existir nesse momento. E eu penso que escutá-la nos proporcionará um afeto de alegria. E a alegria é transformação, alegria é ação. Então, de imediato, eu passo a palavra para você, você terá entre 30 e 40 minutos, e depois a gente vai ter as perguntas de vocês e ter esse debate mais ou menos de 1 hora, para a gente ter mais um tempo de você poder autografar os livros. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Leda. Amigas, amigos, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui em Brasília, tanto mais no quadro dessa carinhosíssima recepção, de que sou extremamente agradecida, estou muito honrada. O assunto, como vocês já sabem, história do amor, história desse sentimento absolutamente inefável, indescritível, inenarrável. Só os poetas, os grandes ficcionistas, os grandes pintores tentaram interpretar essa coisa que, ao mesmo tempo, é o reconhecimento de um conhecimento, ou seja, eu vou a algum lugar e eu reconheço em alguém aquela pessoa que eu já amava antes de conhecer, que ela preenche, né, todo um papel, todo um imaginário, toda uma representação que eu tinha sobre o amor. Mas nós sabemos que, enquanto no passado os amantes ardiam, se consumiam no fogo do amor, nos dias de hoje os amantes mais consomem o amor e se consomem, né, de uma maneira, eu diria, numa velocidade que é diversa daquela que nós conhecemos dos nossos antecessores. Eu lembro que a própria literatura já se encarregou de mostrar aos historiadores que há tempos diferentes para interpretarmos e conhecermos o amor. Para Platão, amor era beleza e era bondade. Para Shakespeare, o amor era uma doença, ele morria de amar. Os seus heróis são todos assodados pela angústia, são assodados pelo medo da perda, são assodados pelo ciúme. Todo romance do século XIX, quem gosta de Flaubert, quem gosta de Stendhal, os grandes romancistas franceses que depois vão impactar os nossos romancistas brasileiros, tinham na figura da mulher inexpugnável, aquela que quase se erigia como uma Madonna Maria, longínqua, deserotizada a fundo, né? A perspectiva do amor ideal, conquistar aquela criatura, era o grande desafio. E é interessante como o cinema americano, depois nos anos 20, até os dias de hoje, nos apresenta, né, não o amante correndo atrás da amada e tentando ultrapassar todos os obstáculos para chegar até ela,
mas o casal que tem que enfrentar, eu me lembro aqui, sobretudo, dos grandes musicais americanos, uma série de adversidades para provar que o seu amor é mais forte do que tudo. Então, quando a gente olha para a ficção, a gente já percebe que a ficção se apropria da questão do amor, com temporalidades diferentes, leituras diferentes, o que dirá da história. Se nós olharmos lá para trás, né, período colonial brasileiro, nós vamos ver que nós vamos ser alvo de uma construção que tem início justamente no século XVI, depois do Concílio de Trento, de duas formas de amar que deveriam se completar, que hoje buscam a complementaridade, mas que nessa época estão radicalmente afastadas. De um lado, Trento vai valorizar o casamento, e dentro do casamento, as relações sexuais para a procriação, relações de afeto, de papéis muito definidos, a mulher sempre submissa ao homem, o grande comandante da casa, e uma cartilha para que esse amor se exerça dentro de casa, muito fina, né? Muito perfunctória, que vai ter como lugar de divulgação o confessionário, que é criado também pelo Concílio de Trento. O confessionário é esse instrumento de madeira que nós conhecemos e que separa o confitente do confessor, do padre confessor, é uma invenção de Trento por uma razão muito simples. Leda antigamente, os padres ficavam de pé na frente das mulheres ajoelhadas, e isso dava no que vocês podem imaginar. Ninguém se confessava, mas fazia outras coisas. Então, essa peça de madeira é criada, então, junto com os chamados manuais de confessor, que nós temos vários aí na Biblioteca Nacional, quem quiser ter oportunidade de olhar, que ensinava como amar em casa. E esse amor ele tinha que ser despossuído, desprovido de qualquer erotismo, justamente para abraçar esses ditames todos do Concílio de Trento. Então, o ósculo, ou seja, o beijo, que hoje nós vemos em qualquer novela, às 4, 5, 6 horas da tarde, um chupão com a língua entrando pelo ouvido, nessa época era apenas um ósculo na testa da criança e com a pureza que se tinha em relação a uma criança. O toque no corpo da mulher, né, tinha que ser evitado, eram os chamados tocamentos desonestos. Tudo isso deixado de lado, inclusive os manuais são muito precisos em descrever, eu diria até de forma poética, que partes não deveriam ser tocadas. Tudo que se assemelhasse a cetim ou a veludo, a evitar. Os manuais também eram precisos nas posições que os casais deviam ter no momento do coito conjugal. Sempre, né, o marido sobre a mulher, porque a mulher sobre o marido havia sido a causa do dilúvio de Noé, ninguém queria isso pela segunda vez, né, e a mulher de 4, que depois vai ser altamente recomendada pelos médicos no século XIX, a evitar, porque animalizava um ato que havia sido criado por Deus de uma maneira tão pura. Então, a partir de Trento e a partir desses manuais de confissão, o que nós temos é, na família, né, que é um órgão importantíssimo, não vou ficar aqui me estendendo, porque o tempo é curto e eu quero chegar até o ano 2000, mas, enfim, a família, que é esse centro importante, inclusive, da Constituição dos Estados-nação, vai passar a ser o transmissor desses valores. Papéis muito rígidos para a mulher, exclusivamente a procriação. Eu lembro que qualquer forma de se evitar a procriação, né, o chamado coito interrompido, vai ser perseguido pela igreja, assim como o desperdício de sêmen, porque imagina-se que o sêmen sempre tem que ter como resultado, né, mais filhos, mais batismo, mais católicos, enfim, para preencher essa grande missão que foi dada à Igreja Católica. Se nós olharmos as realidades do Brasil colonial, uma colônia paupérrima, sem qualquer sentido de privacidade, casas toscas, paredes e meias, sem janelas, sem portas, habitadas por muita gente. Nós tivemos uma colônia extremamente dispersa, então, sempre que havia um núcleo, eram grandes famílias, não havia contraceptivos. Então, as casas, em particular, não davam absolutamente qualquer sentido de privacidade no qual os amantes se sentissem à vontade. Então, as pessoas namoravam fora de casa. Muito interessante os processos todos de sedução ao qual o historiador tem acesso. Ele encontra sempre os namorados pelos matos, pelos campos, à beira dos rios, nas praias, né? Gestos muito rápidos. A questão era ser eficiente e atingir o objetivo. Os homens abaixavam as calças, as mulheres levantavam as saias.
A própria falta de higiene não convidava a um descobrimento do corpo e da sensualidade dos corpos, como veremos um pouco mais à frente, à medida que a higiene vai prosperando. Maneiras de dizer o amor sempre existiram. Nós temos na nossa poesia colonial uma série de imagens muito cândidas, pombas que se bicam, sempre essa alusão ao carinho dos amantes. Mas o Gregório de Matos, que já fez uma poesia erótica, já fala em línguas que se chupam, mas eu diria que é totalmente fora da curva, que ficamos mais com as pombas do que com as línguas, nessa poesia que foi tão bem estudada pelo grande Afonso Romano de Santana. Mas nós temos esses encontros, nós temos encontros que são precedidos de regras, não vamos nos iludir. O Dia dos Namorados foi inventado recentemente, mas ele tem antecedentes. E os presentes tinham que ser distribuídos, nenhuma moça se deixava seduzir sem as chamadas palavras amatórias, que eram muitas vezes ditas ao pé do ouvido, ou então escritas em cartinhas. Eu tive o prazer de descobrir nos arquivos pequenas cartinhas onde o homem se dirige à sua amada da maneira mais poética e expressiva. Meu bem da minha alma, meu coração, meu benzinho, são expressões que nós encontramos já no século XVIII. Daí para os processos de sedução, ou seja, as moças se entregavam e depois iam, costumeiramente, se queixar ao bispo, uma expressão que nós conhecemos até hoje, e os bispos, então, mandavam, eles tinham uma espécie de guarda que corria atrás dos namorados fujões, que normalmente deixavam essas moças em muito maus lençóis. A vantagem para as moças é que o Código Filipino era bastante estrito e, normalmente, elas tinham direito a uma indenização. Então, é muito interessante, porque nós achamos que as mulheres são muito passivas, sabe, Leda? Mas não, muitas delas se deixavam seduzir, porque como elas teriam depois direito a uma indenização para criar os filhos até a idade madura, a sedução não deixava de ser um bom negócio. Interessante também examinarmos a documentação da Inquisição para vermos até que ponto essa prédica da Igreja, tão adestrada, querendo entrar na intimidade dos casais, proibindo dormir de barriga para cima porque tinha sonhos eróticos, obrigando as pessoas a tomarem duchas frias, a só comerem alface porque refrigerava o sangue. Interessante, os manuais de medicina, como eles também entram nessa mesma toada, da Igreja, reforçam justamente essa necessidade de castidade dentro do casamento, mas se nós vamos para os fatos concretos, o que nós encontramos são os amores mais variados possíveis. Tudo aquilo que concebemos como pedofilia, por exemplo, era largamente praticado e não perseguido, porque o problema não era ser uma criança pequena, a vítima do assédio sexual, mas o fato de que o sêmen estava sendo desperdiçado, coisa que contrariava profundamente esse princípio da Igreja de que o sêmen era para a procriação. Outra coisa que nós encontramos também de forma costumeira, os amores homoeróticos, inclusive com descrições de processos extremamente ricos de imagens, namorados que se penteavam, que trocavam presentes, que uma vez, quando brigavam em praça pública, se arrastavam pelos cabelos, o mesmo as mulheres, que tinham amores homoeróticos. Há casos famosíssimos, usavam já os instrumentos que nós hoje encontramos nos pornoshops. Então, a documentação da Inquisição nos mostra um pouco o avesso dessas formas de amar, que têm regras tão determinadas pela Igreja, mas que são costumeiramente contrariadas. O que nós vamos encontrar a partir do século XIX é um discurso que começa a se modificar, e começa a se modificar também pela presença das cidades. O Brasil está crescendo, torna-se uma colônia rica, a mineração vai mudar esse país, e depois da mineração, a agricultura, a pequena agricultura, a agricultura de subsistência, nós vamos ter uma grande movimentação no interior desse Brasil, gente subindo e descendo, que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul. Enfim, vamos ter uma grande movimentação, uma grande mestiçagem. Já encontramos, inclusive, ao final do século XVIII, toda uma classe de mulatos e negros forros, com muita atuação na sociedade colonial. E vamos ter também, chegando ao Brasil, sobretudo depois da chegada da família real portuguesa, uma série de hábitos, uma série de produtos a serem consumidos
que vão ter um determinado impacto, né, na vida das pessoas. Então, é curioso, e aí todo o romance de Alencar nos abre uma porta grande para examinarmos os comportamentos. Entra em cena, né, a herdeira rica, a mulher que tem dinheiro. E essa herdeira rica, o caso da senhora, por exemplo, é a mulher que vai monopolizar todos os desejos, mas um desejo sempre muito mediado, né, pelas expectativas do imaginário. O amor do século XIX é um amor que está na imaginação. É um amor que deve ser sonhado, que faz os homens, né, se sentarem nas poltronas e idealizarem a sua musa. Né? E não só nós vamos ter aí toda uma literatura, Macedo, o próprio Alencar, abundante em descrever essa distância que é colocada para provocar o desejo, heroínas que oscilam, né, entre a frigidez e a timidez, entre, enfim, o conhecimento das regras e a vontade de não falhar, porque, afinal de contas, uma sociedade patriarcal seria inclemente com uma mulher que falhasse. Mas nós temos aí todo um aparato que envolve os códigos amorosos e que é muito curioso, né? Essa paixão pelos pés femininos, que nós vamos ver nascer nessa época, que depois vai dar título a um grande romance que todo mundo conhece, A Pata da Gazela. Né? Nós vamos ter aí a presença do famoso beliscão, que o Dom Pedro II costumava aplicar na Condessa de Barral, que foi a grande paixão da sua vida. Beliscões que eram depois contados, a coitada da imperatriz Teresa Cristina, pela própria princesa Isabel, que ia dizer, mamãe, papai beliscou a Condessa de Barral. Mas, enfim, todo o código amoroso começa a se traduzir nesses gestos, que são gestos de intimidade, né, o pisão no pé da mulher, porque o pé realmente é um lugar de desejo extremamente ambicionado, o beliscão no antebraço, que era o único pedaço nas vestes que aparecia, as cartas de amor, que, de certa maneira, vão alimentar essa espécie de deusa inatingível que é a mulher amada, e depois as práticas que nós vamos ver dentro de casa. Né? E aí é muito interessante, porque nós começamos a perceber que o século XIX vai trazer para as práticas amorosas aquilo que nós chamamos, e que Foucault já tinha chamado, de medicalização. Né? É importante manter a mulher grávida, né? Porque ela ela está calma, ela está tranquila, ela está cumprindo, digamos, o seu atributo, o seu papel de gerar a grande família. Para isso, é curiosíssimo, nós temos lá no Museu Imperial de Petrópolis alguns espécimes dessas camisolas que foram largamente usadas pelos nossos ancestrais, homens e mulheres com grandes camisolas, com uma abertura na frente, em geral um bordado escrito Deus proteja esse lar. Nós vamos ver que a medicina já tem um interesse muito grande por aspectos da sexualidade, e, portanto, todos os movimentos do coito vão ser extremamente programados, as posições são posições que vão simplesmente privilegiar a procriação, a fecundação, são momentos de famílias muito grandes, e no avesso desse modelo ideal de uma mulher que é quase santa, né? É a famosa santa mãezinha em casa, com a sua grande prole, nós vamos ter toda uma vida fervilhante, borbulhante, ao lado da casa, que é o lupanar, o bordel que começa a chegar aqui no Brasil, não a maneira antiga, né, da pequena casa de passagem, todas as grandes estradas do Brasil, essas estradas que vão simplesmente fazer com que se descubra esse Brasil ao longo do tempo, mas agora cidades, né, já relativamente grandes, bairros, casas assobradadas, né, a corte vai trazer também todo um comportamento social que não existia, e os bordéis, sobretudo, com as chamadas prostitutas francesas, que raramente eram francesas, eram todas do leste da Europa, né, todas com seus cabelos pintados de louro, mas apresentando ao brasileiro uma sexualidade inteiramente diversa, extremamente sofisticada, e, mais do que isso, com princípios de higiene que eram desconhecidos. Porque eu lembro a vocês todos que a sífilis certamente foi uma das doenças que mais, enfim, mais mortes fez
mais modificou a nossa demografia no século XIX. Enfim, a casa, o lugar da família, o lugar da procriação, a cama com crucifixo que batia a cada vez em que aquelas posições que eram permitidas pela medicina, ou seja, papai e mamãe, ou a mulher em decúbito dorsal, porque facilitava a procriação, né? Então, nós temos aí todo esse ambiente muito religioso, a cômoda de santos, ali vigiando, olhando para o leito nupcial, e, do outro lado, então, o bordel, um bordel, inclusive, com muita influência da cultura francesa, porque é o momento dos cafés, né? É o momento de uma vida política, sobretudo nas capitais, não falo só do Rio de Janeiro, mas falo também de Salvador, falo também das capitais no norte do Brasil. Você tem ali, certamente, um fervilhamento de lazer dentro do bordel e uma companhia junto com essas cocotes importadas, né, que, a partir das 6 horas, então, frequentavam os bons restaurantes, as boas casas de chá. A vida urbana, nesse momento, vai acentuar muito, né, esses papéis, que são papéis femininos que vão ficar muito definidos, sobretudo no século XIX, a mulher da casa e a mulher da rua. Interessante como, já a partir do início do século XX, nós vamos ter grandes transformações, né? São transformações que têm a ver com o crescimento da vida urbana, com o crescimento das classes médias e com o consumo de uma série de formas de lazer que antes não existiam. Os bailes, as festas, as praças e das cidades começam a se movimentar, os vestidos sobem, as pontas das botinhas começam a aparecer. Eu lembro que o pé era certamente lugar de, enfim, de atrativo sexual mais importante para o homem. Havia uma verdadeira mania de pés de... Pensem um pouco na literatura desse período, A Pata da Gazela e tantos outros romances que têm nesse pequeno pezinho da Cinderela o seu fetiche sexual mais querido. Mas as mulheres começam a integrar também o mundo do trabalho, e nós vamos ver que a dança vai aproximar os casais, o aparecimento do rádio, também muito importante nesse momento. Embora nós tenhamos, sobre todo esse período, um olhar, eu diria, um pouco conservador, imaginando que nos anos 20 e 30 nada de muito especial acontecia entre jovens ou entre casais, basta a gente olhar um pouco os memorialistas desse período para percebermos como nós temos aí toda uma experimentação que rola, né, por baixo do pano. É óbvio que homens como Érico Veríssimo querem se casar com uma moça virgem, bem mais jovem, né? Era um namoro de janela ainda, né? Mas é interessante as memórias da Tônia Carreiro, por exemplo, que foi uma mulher de uma personalidade incrível, mostrando que ela começa a beijar e ela aprende a beijar na escola com as amigas, né? Então, há uma grande curiosidade sobre sexualidade nesse período, mas matizado ainda por uma série de critérios que nós vamos ter aí e que vão, de alguma maneira, manter a sociedade dentro de padrões muito conservadores. A Segunda Guerra, obviamente, vai trazer a influência do cinema americano, e nós vamos, então, começar a ver os casais se beijarem na tela, né? Coisa absolutamente não visível até então, né? Casais que se beijam na tela, modificações no quarto do casal, ainda não, temos ainda muitos pruridos no que diz respeito ao uso dos corpos, sobretudo os casais casados, mais interessados na grande prole. Lembro a vocês que qualquer forma de controle da contracepção era proibida pela Igreja. Nós estamos num país que, naquela época, era extraordinariamente católico, então, ainda famílias muito grandes, mas sempre essa dupla moral, né, que nós vamos ver aqui na sociedade brasileira, na casa de um jeito, na rua de outro jeito, e isso durante muito tempo. As coisas vão se acelerar, eu diria, a partir dos anos 60, 70. Só tem meia hora? Quanto tempo já passou? Eu não sei, eu fico falando aqui.
Não sei, eu acho mais legal a gente abrir depois para conversa e tal. Eu confesso, parece assim que eu aperto um botãozinho e saio falando, é mais ou menos assim. Então, eu acho que depois nós vamos ter oportunidade de conversar, vai ficar mais agradável. Mas, de qualquer maneira, a partir dos anos 60 e 70, lembro a vocês todo o impacto do cinema americano, o impacto da higiene, nós não nos damos conta de como a higiene teve um papel importante nesse momento, permitindo as pessoas não se despirem completamente, porque até os anos 50, 60, nós sabemos que os casais iam para a cama de luz apagada, pijama e camisola, as camisolas já um pouco mais curtas do que aquelas do século XIX, mas, enfim, havia ainda toda uma concepção de que o amor conjugal devia ser revestido de brevidade, né? Não ensinar a mulher a ter ideias na cabeça. É interessante, eu trabalhei muito com depoimentos de senhoras paulistas de 400 anos, e, enfim, hoje já a metade completamente falecida, mas elas me diziam que saber qualquer coisa era algo que denunciava o estado de espírito, a moral de uma mulher. Quer dizer, elas iam para o casamento sem saber definitivamente o que ia acontecer naquela noite. Não faltou quem corresse para a casa da mamãe aflita, sem saber, ninguém explicou nada, né? Então, era um momento de um encontro realmente, na maior parte das vezes, muito rápido, muito cirúrgico, em que a mulher pouco sabia, ela não podia fruir, ela não conhecia aquilo, e depois das sucessivas maternidades. Eu lembro que a grande revolução chegou com a pílula anticoncepcional, que, inclusive, teve muita resistência aqui no Brasil, inclusive por conta não só de questões religiosas, mas porque até os anos 60 muitas mulheres achavam que a função precípua delas não era absolutamente se realizar ou ter uma profissão, mas era exclusivamente ter filhos. Então, esse papel era plenamente assumido, e eu até lembro, já tive a oportunidade de trabalhar com alguns personagens históricos que não viam nisso nenhum castigo, né? Obviamente, uma mulher a quem hoje é determinado que ela tenha 10 filhos, se ela tem qualquer pretensão de se realizar profissionalmente, ela vai ficar extremamente frustrada. Mas, naquela época, as mulheres tinham um grande prazer em ter suas grandes famílias, e eu lembro que uma grande família era uma fonte de poder inexaurível, né, para uma mãe, uma virago, como tantas que nós conhecemos na nossa história, que sabia dividir terras pelos filhos, sabia fazer os filhos trabalharem em coisas diferentes, sustentá-la da maneira que ela queria. Então, essas mães algozes, essas mulheres virago, nós vamos ver muito na nossa história no passado. Mas, enfim, nesses anos 60, 70, o impacto do consumo, a construção de Brasília, a chegada de miríades de produtos de consumo aqui no Brasil, que não existiam, impactando, inclusive, a vida diária, o fogão a gás, a geladeira, quer dizer, coisas que vão modificando, né, o consumo dos casais e que vai dando dentro de casa um espaço maior para a mulher se pensar de outra forma, que não dona de casa, que não mãe de tantos filhos, a própria oferta de trabalho, né, que nós vamos ter a partir dos anos 60 e 70, a revolução da pílula, que teve um impacto enorme aqui no Brasil, não sem consequências para as mulheres, né, que foram muito vítimas de grandes crimes passionais. Eu lembro a vocês que os anos 80 não foi só o Doc Street que matou a pobre Ângela Diniz, né, mas houve uma série eu trabalhei com uma série de terríveis processos. Me lembro um casal que me impressionou particularmente, em que a moça vai para o Rio de Janeiro passar férias, era muito comum, o Rio de Janeiro era o balneário, e, chegando lá, ela começa a assistir Malu Mulher, ela passa a fumar e ela passa a usar biquíni. E, por essas 3 razões, quando ela volta para casa, ela é assassinada pelo marido. É um grande crime que tem lugar em Belo Horizonte. E, assim, outros tantos grandes crimes que abalam o Brasil nessa época e que nos fazem pensar nesse choque de culturas que nós estamos assistindo aí entre os anos 70 e 80. Disseminação da pílula, né, sobretudo nas classes mais letradas, nas classes mais educadas. Eu lembro que é também um momento de entrada das mulheres nas universidades brasileiras. As universidades começam a se multiplicar, as mulheres ganham o seu diploma, além de se ganhar o seu diploma, ganham o seu diploma de liberdade com a cartelinha da pílula na mão.
né, é um momento de uma explosão de divórcios. Né, mal sabem elas que o Brasil é um país onde os homens morrem cedo e que rapidamente a pirâmide demográfica se degrada e que, no final, há um plantel enorme de mulheres para um número pequeno de homens, e os homens, cada vez mais, como mostrou a grande demógrafa Elza Bercó, vão começar a se casar. Né? Se eram casados com uma de 70, passam uma para de 50, depois de uma de 50 para uma de 30. Então, essa progressão na escolha do cônjuge é alguma coisa que vai ficar um pouco como consequência dessa grande virada dos anos 70 e 80, que foram anos muito duros aqui para nós, porque foram os anos também da chegada da AIDS. E é interessante que a AIDS vai disciplinar esses casais que, nesse momento, estão vivendo, a mulher, graças à pílula, relações extraconjugais, o homem saltando a cerca. Nesse momento, todo mundo volta obedientemente para casa e para o rame-rame doméstico, porque o perigo da AIDS realmente vai acenar como algo de muito grave. Nós vamos ter, eu diria, questões bastante emblemáticas que vão ter lugar a partir dessas décadas, 70, 80, um índice de violência contra a mulher muito elevado. Nós vamos ver que, apesar, né, de termos antecedentes, se vocês pegarem, tiverem curiosidade de abrir o arquivo do jornal O Globo dos anos 80, vocês vão ver que a violência contra a mulher, nesse momento, não é que ela exploda, mas ela começa a ser mais comentada, e é uma época em que os jornais publicam as imagens. Então, é terrível, né, nós percebermos o nível de violência que já se pratica contra a mulher. Então, como uma forma de resposta a todas essas conquistas que vêm se consolidando. Agora, isso é uma novidade? Não. Se nós olharmos para os processos, por exemplo, de separação de corpos lá do século XVIII, nós vamos ver que era muito comum que o marido batesse na mulher com galhos de espinheira, ou então que amarrasse ela no tronco do curral para ela passar a noite, se ela não fosse obediente. Quer dizer, toda a sorte, né, de violência física contra a mulher, nós vamos ver que é, digamos, alguma coisa que nos acompanha desde o período colonial, as mulheres só sabendo se defender graças à sua independência financeira, quando são viúvas ricas, quando são mulheres poderosas, né, e que aí armam e vão, de alguma maneira, governar as suas famílias, enfim, em proveito próprio. Né? É curioso, São Paulo, que tem toda uma história de ocupação do interior, como as mães poderosas, essas mães que ficam viúvas cedo, e que são mães de 10 filhos, 15 filhos, elas organizam de forma que os seus filhos providenciem a riqueza da casa, e elas, de certa maneira, se vingam desse, eu diria, vingar, entre aspas, né, dessa situação digamos, de inferioridade, de papel, fazendo com que os seus filhos cresçam, enriqueçam a família, e acumulando. E não se enganem, isso foi fonte de prazer para muitas mulheres. Ser poderosa, né, ser dona de uma grande prole, e uma prole que trabalha para a mãe, foi uma forma de muitas mulheres ganharem poder numa sociedade bastante patriarcal. Enfim, violência entre casais é um pouco a história do Brasil, né? E não só casais heterossexuais, casais homossexuais também. Nós vamos ver que, desde a documentação da Inquisição, o processo da Inquisição, nós vamos ver realmente casais homossexuais que eram capazes de se agredir publicamente, se insultar publicamente. Então, isso que nós vemos entre os casais heterossexuais, vamos acompanhar também no passado. E uma tentativa de aburguesamento da família, extremamente forte, no século XIX, criando o que eu chamaria de uma moeda de duas caras, né? O privado e o público. Né? Então, no privado, o bom pai de família, a boa mãe de família, as grandes famílias, uma interferência muito grande nos casamentos dos filhos, casamentos arranjados, né? Onde a paixão, o amor acabam ficando realmente para a leitura dos romances. Eu diria que a associação entre negócios, associação, sobretudo no caso da imigração, que começa a chegar em massa no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, interessante nós acompanharmos como os quistos de imigrantes se preserva entre os japoneses, as miai, que fazem o casamento, né, entre famílias conhecidas. Entre os judeus também nós temos uma casamenteira
que vai organizar os casamentos, e assim em toda parte, entre os alemães, poloneses, há sempre essa tentativa, de alguma maneira, de se manter a cultura e de se manter determinadas tradições e princípios. Tudo isso vai pelos ares, obviamente, no final do século XX, com toda a transformação que nós vamos ver, enfim, nos casamentos, na relação entre homem e mulher, na entrada da mulher no mercado de trabalho. Nós vamos ver que essas questões todas vão tomando uma nova envergadura. Já tem meia hora? Ah, que bom! Bom, então eu queria voltar um pouquinho para, eu acho, o período colonial um período tão interessante, porque depois ele vai se prolongar. Por exemplo, é interessante no período colonial, como nós vamos ver uma aliança entre a igreja, né, que quer esse padrão de casamento tão forte, né, as mulheres com papéis muito definidos, sempre a maternidade em primeiro lugar, o homem, o provedor, o chefe de família, o cabeça da casa, com poder de vida e morte sobre os seus próprios filhos. É interessante como o romance, depois do século XIX, vai recuperar essa imagem do pai todo-poderoso que é capaz de matar o filho que não lhe obedece, que é essa violência familiar, organizando, quer as famílias monoparentais, né, que foi o grosso da ocupação do sudeste do Brasil, ao contrário das grandes famílias tão bem estudadas pelo Gilberto Freire para o Nordeste brasileiro. Eu lembro sempre que são condições econômicas diferentes, atividades econômicas diferentes, muitas regiões do Brasil, isso é muito interessante, onde os homens circulavam tanto, é o caso de São Paulo, né, que nós vamos ter cidades de mulheres, onde você tem uma maioria de mulheres que são comerciantes, agricultoras, fazem negócios, são empreendedoras e, por isso mesmo, contrariamente ao regime patriarcal, vão escolher os seus companheiros, vão substituir os seus companheiros, a ponto de quando aquele marido que foi lá para as Minas de Goiás tentar ganhar um dinheirinho, volta para casa, como ele não é mais bem-vindo, ela pega os irmãos e manda matar o marido, porque, afinal de contas, ela está morando com quem ela gosta. Então, essa eliminação do homem, nós vivemos uma sociedade patriarcal, achamos que os homens sempre têm muita força, mas eu lembro que as mulheres sempre foram extraordinariamente hábeis para se desfazer dos maridos quando quisessem. Não à toa, né? Eu acho que eu estava falando até um pouco antes aqui, a gente estava fazendo uma gravação, é interessante como a magia amorosa, que atravessa 500 anos de história. Se a gente olhar a documentação da Inquisição, o número de feitiços, de orações para amarrar homem, para pegar homem, para manter o homem dentro de casa, né, para que os banhos, tudo isso está na documentação da Inquisição, é fabuloso, né? Para que o homem obedeça, botar um pedaço de hoxa na boca e dizer este corpo me pertence. É fabuloso ter todo esse universo de magia amorosa que nós vamos ter no século XVI e XVII, que nós encontramos hoje em qualquer poste de grande cidade. Né, traga o seu amor em 5 dias, é exatamente a prolongação desses 500 anos de magia amorosa que nós temos aí, tão fortes na nossa sociedade. Interessante que uma sociedade patriarcal também vai valorizar sempre toda e qualquer produto que valorize a virilidade masculina. Se os senhores pegarem os tratados de medicina que nós temos na Biblioteca Nacional sobre o século XVIII, os senhores verão, né, quem sabe, alguém que queira fazer, hoje em dia está tão na moda, fazer uma farmacopeia doméstica, né, uma série de remédios, ungüentos, né, que eram sempre endereçados aos homens para que eles mantivessem esse papel de pai todo-poderoso, pater familias, eternamente viril. Vou ficar só num remédio que eu acho muito engraçado e que sempre chamou a minha atenção. Era uma pasta de formigas voadoras que o indivíduo tinha que aplicar para ver se, com as tais formigas voadoras, acontecia alguma coisa. Então, esse tipo de farmacopeia, né, que fala da virilidade masculina, que fala do papel do homem em casa, e a mulher uma reprodutora. Pré-história do Viagra, você tem toda a razão, ele é o avô do Viagra. Enfim, o número de artifícios é uma coisa fabulosa, mas nós temos que ler isso na chave do tempo, e a chave do tempo é a preeminência masculina, é o papel do pater familias, é o homem sempre mandando na mulher, e a mulher, pelo seu lado,
também toda uma farmacopeia, sempre pensando na fecundidade, né, sempre inspirada em histórias bíblicas de mulheres que haviam tido 50 varões, 100 varões, quer dizer, essa coisa da família prolífica, que é também uma fonte de poder, sobretudo numa sociedade agrária, onde todo mundo tem que pegar na enxada e onde a sobrevivência depende daquilo que a gente tira do chão. Então, há todo um universo sobre a questão da fecundidade que opera também nas relações amorosas. Isso é muito interessante. E nós vamos ver depois que toda e qualquer tentativa de abordagem, digamos, mais erótica, ou de um erotismo mais sofisticado dentro do casal casado frente à igreja, é terminantemente proibido pela igreja. O sexo familiar é um sexo higiênico, é um sexo minutado, quanto mais rápido, melhor. Eu nunca achei isso nos arquivos, olha que eu procurei, mas na Europa existe. São pequenos cadernos onde os homens anotavam o número de vezes em que eles tinham coito com a sua esposa, para ter certeza de que ela teria engravidado, teria sido um dia fértil, porque o ideal das famílias é que as mulheres passassem 9 meses grávidas, dessem à luz, 9 meses grávidas, dessem à luz. O próprio aleitamento artificial, que já foi tão estudado pelos historiadores, né, é um sucedâneo, né, daquilo que seria a não interrupção das múltiplas gravidezes. O ideal é que a mulher fosse um útero em permanente trabalho. Não é à toa que, no século XIX, os hospícios vão se encher daquelas que não faziam exatamente o seu papel de mãe, e os médicos atribuíam justamente ao mau funcionamento do útero, ou seja, desse útero que não engravidava, a loucura das mulheres. A mulher que não fosse mãe era potencialmente uma louca. Interessante também o impacto, é tanta coisa para contar, você me fala. Tá, 5, vou encerrando. Interessante o impacto da pornografia, quando ela chega no Brasil, e de como isso vai se traduzir também em práticas. A chegada da pornografia, que era sempre vendida numa salinha escondida no fundo de uma livraria, né, e que, teoricamente, apenas os homens teriam acesso a esses livros pornográficos, e hoje nós sabemos, graças a estudos que foram feitos fora do Brasil, que alguém que tivesse uma biblioteca com livro pornográfico, tivesse uma filha adolescente curiosa, essa filha teria o mesmo acesso do que o filho. Mas o que é mais interessante nesses livros pornográficos, que já foram também bastante estudados pelos historiadores, é que eles são todos de fundo moralizante. As lésbicas morrem sempre, coitadas, das doenças mais horrorosas, quando não enlouquecem. Os amores homoeróticos também sempre fadados a toda a sorte de horrores. Nós vamos ver o aparecimento, no início do século, 1901, se não me engano, do avô do Playboy, que era o Rio Nu, que era uma revista, aliás, a Biblioteca Nacional tem vários exemplares, quem quiser pode acessar, é uma graça, era uma revista que era feita pela coletividade, por informações, em geral, dadas por homens casados que frequentavam os prostíbulos quando as mulheres estavam grávidas, eles não tinham acesso às mulheres, e que aí escreviam para essa revista, municiando a revista de matéria. Chegou no bordel da dona Filipa uma menininha nova, de 14 anos, ou tem uma polaca que chegou, não sei de onde. O Rio Nu era uma espécie de informativo sobre o funcionamento dos bordéis no Rio de Janeiro, com fotos, aspas, eróticas, senhoras bem gorduchinhas, que alegria, podia-se comer de tudo, né? Ninguém se queixava. Bem gorduchinhas, vestidas de meia, porque o nu não era um nu frontal. É interessante como o erotismo, nesse período, estava relacionado com o fato do homem poder despir a mulher e não vê-la nua completamente. O nu frontal sempre foi algo de muito agressivo e muito evitado. Então, despir com o olhar. O romance erótico ajuda a despir com o olhar. Os vários botões de uma camisola, os vários ganchos, os vários laços, tudo isso postergava esse encontro e colocava a mulher justamente nesse pedestal do qual ela saiu com tanta dificuldade. Eu lembro a todos vocês que até os anos 50, 60, o ideal era ser uma boa dona de casa, a belinha trabalhadora, ter uma bonita família. É a partir justamente da chegada da pílula, que, aliás, teve uma péssima recepção no Brasil, não sei se vocês sabem disso, hoje em dia todo mundo toma pílula, mas, na época, a pílula foi interpretada, por grande parte,
enfim, das populações femininas, como uma intervenção norte-americana nos países pobres, na tentativa de conter a população pobre. Então, havia essa leitura, né? Pobre não pode ter muito filho, porque senão vira de esquerda, era a interpretação que se dava na época, né? Ou então, né, o mais incrível é a leitura mesmo. Que a revista Veja, quem gosta de pesquisar essas coisas, a revista Veja traz umas entrevistas muito interessantes e que mostram um pouco o conhecimento que a mulher brasileira tinha sobre o seu próprio corpo, né? Hoje nós sabemos, até nas escolas públicas, em todas as escolas há uma ênfase na educação sexual, ensinar as pessoas a se conhecerem. Mas naquela época era uma tentativa de interferir, trazia doenças, modificava, churriava o útero. Enfim, as interpretações eram as mais diversas, e aquilo que foi a liberação para muitas mulheres anos depois, nessa época, foi adotada com muita resistência. Mas nós vamos ver que, realmente, o grande momento de virada para as mulheres é esse em que chega a pílula, e é esse em que nós temos os chamados anos de ouro, né, da ditadura, criação de muitos empregos, crescimento de muitas cidades e, portanto, entrada de mulher no mercado de trabalho com dinheiro e dona do seu sexo. Bom, vamos conversar. Desculpem, eu falo tanto. Não. Vamos conversar melhor. Obrigada. Muito obrigada. Excelente ouvi-la. Enquanto as perguntas chegam, a senhora que foi lá na colônia e um pouco agora nessa contemporaneidade, a impressão que fica como amor, o patriarcado que perpassa todos esses mais de 500 anos de história e, obviamente, a violência, como isso caminha junto. Então, tanto como historiadora, leu tanto documento, ouviu tanta gente, o que fica do amor da colônia até agora? Enquanto o amor, isso que a gente, né, todo mundo quer ouvir, né, essa relação, esse cuidado, essa relação de troca, essa parceria. O que fica do amor em que pese toda essa história, a nossa história, nós todos que estudamos muito sabemos como é uma história dura, como é uma história sofrida para todo o povo, a colonização, não termos rompido, né, com essa colonização, com a escravidão. O que fica do amor nesses mais de 500 anos? A senhora que vem lá da colônia, traz, né, relatos, ouviu mulheres. Em algum momento eu senti aqui que parece que quando elas tiveram um poder, que são ricas, aí elas se empoderam. Mas o que fica, né? A gente que estuda tanta história, tem grandes mulheres, grandes movimentos. O que fica dessa força da mulher e do amor, não só da mulher em si, mas do amor humano, né? E o amor humano nessa nossa história triste brasileira, mas que também tem muita alegria, que fazemos muito. Eu digo sempre que há um grande escritor francês que diz que o otimista é um idiota alegre e o pessimista é um idiota triste. Eu fico no meio, eu não sou nem pessimista, nem otimista sobre a história brasileira. Eu acho que a história brasileira ela foi feita de altos e baixos, como toda e qualquer história. Eu acho que talvez nós temos aí algumas formas de perceber como as pessoas sentem hoje ou querem viver o amor. É sempre numa perspectiva de muita realização. Eu quero realizar a minha vida através do amor. O que eu diria é que, no passado, havia uma preocupação maior em que isso fosse algo coletivo. O amor tinha que ser uma realização coletiva, uma realização familiar, uma realização de um grupo. Eu lembro que o Brasil teve muita imigração e que, nesses grupos diversos de imigração, inclusive no favorecimento de casamentos endogâmicos, a gente vê isso, sobretudo, na história do sul do país, sul, sudeste, né? Uma preservação de valores. Ali estava o amor também, quer dizer, não esse amor fabricado pelo cinema americano, um amor efêmero, mas um amor que incluía a família, que incluía a escuta, que incluía a comunidade, que incluía a coletividade. Eu diria que o impacto do individualismo, a partir dos anos 80 do século XX, sobre as nossas existências, foi muito grande.
Hoje, nós temos que fazer tudo sozinhos, quando no passado havia uma influência muito grande do coletivo. Vou dar alguns exemplos. No passado, as pessoas casavam dentro de uma determinada igualia, essa é uma expressão que surge muito na sociologia. O que era igualia? Era uma comunidade de religião, uma comunidade de fé, uma comunidade de origem, né, uma pequena cidade. Todo mundo interferia no sentido, né, de que os casamentos fossem feitos ali, entre amigos, entre pessoas que se conheciam. Hoje estamos sós na cidade grande e temos, sem influência de ninguém, família, amigos ou coletividade, que escolher as nossas caras metades. Não quero dizer absolutamente com isso que o passado era melhor, digo apenas que ele era diferente e que nós hoje sentimos, sobretudo entre os jovens, uma certa nostalgia desse passado romantizado. Outra coisa interessante também, no passado, o sentido de família era um sentido mais largo. Família não era só pai, mães, filhos, mas incluía nora, genro, netos, né? Hoje, estamos muito centrados nos casais, eu e tu. Não tem mais eles, acabou o eles. Né? São modificações interessantes. No passado, se formos olhar até a literatura do século XX, a emoção do amor era fundamental. Aquilo que se sentia, né, num toque de mão. No século XIX, por exemplo, as pessoas não se tocavam. Né? Homens e mulheres dançavam uma valsa, as mulheres com uma luva até o cotovelo, mas aquele gesto de colocar a mão da mulher sobre a mão do homem dizia mais do que qualquer outro gesto. Então, você tem aí uma coisa de um potencial imaginário de quem é aquela pessoa, de como será essa mão, de como será esse pezinho de Cinderela que o indivíduo só viu ao longe. Quer dizer, tudo isso, né, deu lugar a imagens muito próximas, muito sexualizadas. Quer dizer, o sexo deixou de ser uma descoberta, muitas vezes é apenas um cartão de visitas. Então, eu diria que essas transformações todas dão uma certa nostalgia do passado, sem resolver os problemas do presente. Então, tem várias perguntas aqui. Do jornalista Susan. Quais as dificuldades que você teve para escrever sobre a história de Euclides da Cunha? E como analisa a minissérie da TV Globo sobre essa história? Eu tive um problema muito sério, porque eu fui convidada a escrever a história do Euclides pela filha do Euclides da Cunha, a Dirce. Dirce, casada com o Geraldo Holanda Cavalcante, acadêmico, embaixador. A Dirce, grande escultora, é filha do segundo casamento do Geraldo. Perdão, o segundo casamento do Euclides, e ela sempre me incentivou. Eu já tinha feito algumas biografias, e ela me pedia muito que escrevesse a história do Euclides. E à medida que eu fui me debruçando, porque, gente, historiador mexe com documento. Ser historiador é conversar com os mortos, quer dizer, você vai para os arquivos ouvir o que os mortos têm a te contar, descobrir, através da documentação, alguma coisa que ainda não foi dita. E a documentação a qual eu tive acesso me mostrava um casamento extremamente infeliz, contrariamente ao que a série da Globo apresentava, com a Vera Fischer, na época, uma mulher de uma beleza extraordinária. O Dilermando sempre foi um homem belíssimo. Desde jovem, muito jovem, cheguei a ver fotografias dele, era bem mais jovem do que ela. Se conheceram numa época, isso é muito curioso, em que o Rio de Janeiro tinha mais homens do que mulheres. Acho que foi o único momento da história do Rio de Janeiro. Né? Ele era um jovem militar, não tinha dinheiro de família, vai morar numa pensão, e uma mulher de 30 anos, aquela balzaquiana do romance, começa a seduzi-lo. E ele, então, se apaixona perdidamente por ela, que se comporta horrivelmente mal com ele, depois do episódio do Euclides, que vai atrás deles para matá-los, ela com a filha dela, com o Dilermando nos braços. Então, o que houve ali foi que eu tentei trazer uma história, que inclusive me foi passada pela própria filha do Dilermando, mas eu tive muita oposição da família. Né? Sobretudo porque eu tive acesso a fotografias da chamada Dona Saninha, e, diferentemente da Vera Fischer, que era uma loura escultural, a Dona Saninha parecia uma geladeira, não tinha pescoço, não tinha dentes, uma mulher feia, abrutalhada. Né? E eu realmente não contei uma história. Aliás, nunca contei, eu já escrevi várias biografias, e a do Zé Bonifácio não me deixa mentir, onde eu procuro fugir dessas imagens de santos,
né, que muitas vezes a gente vê na televisão. Quer dizer, nós não precisamos de mitos. Eu digo sempre, o Brasil não precisa de mitos. Não precisamos de gente de carne e osso e precisamos aprender a ver o que eles fizeram de bom e o que eles fizeram de ruim. E, no caso, eu contei uma história menos bonita do que aquela que vigia, né? E o livro, lamentavelmente, foi muito cortado pela família, que ameaçou o editor de processo. Eles vinham saindo de um processo grande que o Nelsinho Mota tinha sofrido, e aí eu tive que mutilar o livro todo e fiquei muito chateada. Bom, vou tentar agrupar aqui algumas perguntas. Fátima, psicóloga, você falou da revolução que ocorreu com o advento da pílula e o movimento feminista no Brasil. Como influenciou? Um pouquinho aqui. Peço a gentileza de você falar um pouquinho sobre um pouco de história do poliamor, também, Penha, psicóloga. Pode falar. Olha, o movimento feminista, ele nasce no Brasil, é sempre bom lembrar, mudou muito, eu acho genial, porque hoje são movimentos no S, feministas no S, com agendas muito diferentes, e isso é muito bom, porque o Brasil é um arquipélago. A gente se esquece, né? Mas o Brasil são vários estados, com agendas econômicas diferentes, com culturas diferentes em cada um desses estados, com tradições diferentes, com relações entre homem e mulher muito diversas. Então, pensar, enfim, o movimento feminista brasileiro, lá atrás, nos anos 70, realmente eu não arrisco. O movimento feminista nasce nas universidades, notadamente nas universidades dos grandes centros, e aí estou me referindo a Rio e São Paulo, mulheres intelectualizadas que tinham condições de viajar, que sabiam o que estava sendo feito no exterior, e que, nesse momento, estão pensando não em conceitos, como hoje se pensa, gênero, nada disso, mas pensando realmente numa militância maior, numa inserção maior da mulher na sociedade brasileira. E esses movimentos feministas, eles foram, depois, ao longo do tempo, se multiplicando em várias tribos, em várias tendências, né? E eles foram se segmentando, o que é muito natural, porque as nossas sociedades não são homogêneas, e esse deixou de ser um movimento de elite dentro das universidades para ser um movimento que nós encontramos em qualquer lugar, nas periferias, nas escolas, nas universidades, nos clubes. Você não precisa mais ser um intelectual da USP para fazer feminismo, né? E hoje, sobretudo, com essa proliferação de feiras literárias que nós temos, o número de grandes autoras, mulheres, que estão falando sobre as suas causas, sobre as suas realidades, sobre as múltiplas realidades do Brasil, é importante a gente não esquecer isso. O Brasil é plural. Nós vivemos um arquipélago, o Brasil é um arquipélago, né? Não temos semelhança, Brasília não tem semelhança com o Rio, que não tem semelhança com Pernambuco, que não tem semelhança... Enfim, eu lembro sempre isso, porque as demandas, né, de cada uma dessas regiões, com as suas culturas específicas, a sua formação, são muito diferentes. E, da mesma maneira, o movimento feminista. Olha, o poliamor eu tenho estudado assim, muito por cima, né? Nesse meu livro, História do Amor no Brasil, eu vou até os anos 2000, porque eu acho que ali houve um backlash, quer dizer, houve uma coisa interessante, que foi uma espécie de volta para trás das mulheres que viram que os movimentos feministas todos dos anos 80 e 90, longe de ter lhes trazido alegria, prazer, liberdade, lhes trouxe uma angústia tremenda. Né? E isso, né, como eu disse anteriormente, vocês me desculpem, eu já não sei mais o que eu falei para a gravação, o que eu já falei aqui. Mas, volto a dizer, o Brasil é um país onde nós temos mais mulheres do que homens. E, nos anos 80, o que nós temos? Pílula, dinheiro, as mulheres trabalhando, divórcios explodindo, né? E as mulheres ficam sozinhas. Surpresa, não é agradável, não é bom. Não é bom porque, como diz a Elza Bercó muito bem, né, com seus estudos de demografia, não é bom porque o casal empobrece automaticamente 25%. Então, a renda da mulher cai 25%. Se o distinto ex tem uma namorada, a renda cai mais, cai para 35%. Se o ex tem uma namorada e filho com a namorada, a renda cai para 50%. Então, a mulher fica pobre, ela fica sozinha, ela vive numa sociedade patriarcal, então ela sair arranjando um namorado é alguma coisa que é muito mal vista, os filhos protestam, não gostam, o lugar da mamãe é em casa, vendo novela, de camisola, muito melhor, assim, muito mais confortável. Então, as mulheres começam a sofrer disso.
né? Eu dou muita palestra em banco, em seguradora, em firma de advogado para mulheres, e o que a gente percebe é que essas conquistas, porque são conquistas, o grande problema da mulher brasileira hoje é aprender a viver sozinha, a ser feliz consigo mesma, a fazer o seu projeto, a não depender, né, de um homem para chamar de seu, como diz o Erasmo Carlos muito bem, né? Ela tem que aprender a caminhar com as próprias pernas. Foi duro, porque nós saímos de uma sociedade onde a mulher só tem função se ela é a senhora fulana de tal. São 400 anos de construção da importância do matrimônio, do casamento, da aliança no dedo, do véu e grinalda. Não é à toa que qualquer artista medíocre de novela prefere se casar para se separar 13 meses depois, mas passar pelo ritual todo, a igreja, o véu, essa coisa toda. Então, nós temos essa tradição extraordinariamente arraigada, o que dá a determinadas mulheres que, enfim, se sentem abandonadas, solitárias, né, um sentimento de autoestima muito baixo. Né? Sem contar que os homens no Brasil morrem mais cedo, o número de mulheres é enorme, né, e o negócio é procurar ser feliz consigo mesma. Por que a ausência de afeto e amor nos dias atuais? Maria Varela, jornalista. Como analisa o momento pobre, poético e histórico que estamos vivendo? Olha, eu acho que é um pouco de tudo. Eu não consigo ver o copo mais cheio ou menos cheio. Eu acho que nós estamos vivendo, certamente, para uns, um momento complicado, para outros. Eu moro numa pequena cidade no interior do Rio de Janeiro, uma cidade rural. Eu não sinto que as pessoas lá tenham tantas queixas quanto eu vejo nas grandes cidades. As pessoas estão empreendendo, a classe média está crescendo, as pessoas estão inventando uma maneira nova de viver, a sociedade mudou muito. Então, eu não consigo ver o copo mais cheio ou mais vazio. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de mudanças, e eu acho que, pela primeira vez, eu acho que estamos nos obrigando, sobretudo quem se diz universitário, acadêmico, formador de opinião, jornalista, eu acho que está na hora das pessoas começarem a olhar a sociedade brasileira como ela é. Uma sociedade conservadora, uma sociedade tradicionalista, uma sociedade profundamente marcada pelo religioso, e aí eu boto religioso com vários S's, né? Porque nós, no Brasil, temos várias formas de prática religiosa que unem, né, os rituais africanos com a prática católica, com a prática judaica, com a prática protestante. Enfim, nós somos um melting pot de religiões. Então, é uma sociedade muito diversificada. Né? E eu não gosto de leituras chapadas. Estamos todos infelizes? Não. Na pequena cidade onde eu moro, as pessoas vão muito bem, muito obrigada. Né? Se quiser chamar a minha opinião pessoal, eu dou. Mas eu diria que, como historiadora, vendo a geral, eu acho que nós temos as tendências mais diversificadas, e o Brasil se tornou isso. Se tornou um país de múltiplas vozes, se tornou um país que a gente tem que conhecer, que a gente tem que sair das capitais e ir para as pequenas cidades de 100, 150, 170 mil habitantes, para ver como é que as pessoas moram, no que elas acreditam, o que elas esperam desse país. Né? As grandes cidades, as opiniões são mais formadas, para um lado ou para o outro. E, quando você sai desses grandes centros, você tem as coisas mais, eu acho, mais misturadas. Bom, estou tentando organizar aqui por blocos. Qual a contribuição da cultura dos povos nativos, aqui denominados pela pergunta cultura indígena, nas relações de afetividade e amor na sociedade brasileira? Você comenta muito sobre o período colonial, sobre o papel do cristianismo católico e sua imposição. Você teria algum interesse na contraposição desse cristianismo com a sociabilidade indígena, com os nativos? Não entendo nada, não sou antropóloga, não vou chutar, não sei absolutamente nada, não poderia responder nenhuma dessas duas perguntas. Tá. Como você avalia a expressão de afeto e sexualidade de mulheres funqueiras e periféricas, como Tati Barraco, que trata do empoderamento feminino e amor com palavrões e uma certa agressividade? Interessante, eu falo da Tati Quebra Barracos também num livro que eu escrevi, que chama-se Conversas de Mulher, em que eu mostro como toda essa cultura underground, né, periférica, ela vai inverter os papéis tradicionais. A Tati, ela tem uma música em que ela diz: eu estou pagando, você abaixa a calça e dá tantas quanto eu quiser. Quer dizer, é justamente eu diria, um manifesto contra esse patriarcalismo,
né, que eu acho que ainda se cola à nossa pele. Eu acho que o Brasil ainda guarda muito desse patriarcalismo, essa reverência, né, ao homem, culpa, meu ponto de vista, as feministas odeiam que eu digo isso, mas eu insisto, eu acho que as mulheres brasileiras são muito machistas, venho trabalhando com essas questões há muito tempo. Eu acho que a mulher brasileira ela incentiva um pouco, né, esse papel dentro de casa. Eu digo sempre que a intimidade, a privacidade, é uma fonte riquíssima para o historiador, não porque eu vou saber lá o que as pessoas comiam no século XVIII, XIX ou XX, mas porque é na intimidade que se formam as mentalidades. E o brasileiro, na sua intimidade, né, ele é profundamente machista, ele é profundamente racista e ele é profundamente homofóbico, mas na rua ele finge que não é. Essa dupla moral do brasileiro tem a ver, enfim, não quero cansar vocês, mas com uma série de estudos que foram feitos justamente sobre a construção dessa dupla moral, que significa você ter um tipo de sexualidade em casa e outro na rua. Isso está muito ligado, né? Então, eu acho que em casa sempre nos comportamos de uma determinada maneira, inclusive em relação aos nossos maridos, aos nossos filhos. Não lave roupa, não faça a cama, mamãe faz tudo. Olha lá a fulana boazuda na televisão, que beleza. Ah, aquela mulher inteligente é uma sapatona. Isso é a mulher brasileira sozinha em casa com a sua família, né? E ela dá muito combustível para que esse patriarcalismo fique ainda muito vivo. Eu até prefiro, porque eu acho esse negócio dela. A gente não ouve a voz de você. É porque tem um. Eu estou seguindo o ritual. Vamos lá, só para. Eu não estou dizendo que eu gosto em que é moderno. Conclua, amiga. Vamos lá, querida. Eu concordo, eu não gosto da música da Tati Quebra-Barraco também. Mas há uma parcela importante de pessoas que pensam assim, a gente tem que respeitar. Né? Bom, continuando aqui. Me parece que o recorte de sua análise foi a afetividade branca, entre aspas. Há indícios da influência dos negros e índios no comportamento afetivo? E, continuando, outra questão, talvez no mesmo caminho, como você enxerga, sente, nesse momento, o amor nesse momento do imperativo do consumo e aproximação através dos aparelhos tecnológicos? Olha, eu não gosto dessas abordagens, quer dizer, ver a sociedade brasileira, uma sociedade branca e negros, escravos e senhores, os anos todos que eu venho trabalhando, todos os livros que eu venho escrevendo, eu venho insistindo no fato que nós somos uma sociedade mestiça, que desde o final do século XVIII nós temos uma grande mestiçagem nesse país, não só com africanos, mas com índios, que houve uma grande mobilidade social nesse país. Aliás, esse livro sobre José Bonifácio, eu trato muito disso, porque o José Bonifácio está falando, né, de amalgamento da sociedade brasileira, porque ele tem à volta dele uma série de intelectuais que são mulatos e negros, convivem com Dom João VI, estão ali dando as cartas na política. Então, eu acho que é mal estudado no Brasil, não só a mobilidade de negros e mulatos, como também essa inter-relação de culturas. Eu gosto sempre de mencionar o nome da Ieda Pessoa, que é a maior especialista que nós temos em falares africanos no Brasil, e que recuperou, com muita habilidade, com muita inteligência, ela é um nome internacional,
o vocabulário amoroso que nós herdamos dos africanos. Então, eu não só considero que nós somos uma sociedade mestiça, todos nós, como diz o africanólogo Alberto das Costa e Silva, temos no fundo da gaveta uma avó índia, uma avó negra, uma avó caboclo, uma avó mulata, uma avó parda, enfim, todos nós somos misturados, mas, além disso, a Ieda Pessoa recuperou esse maravilhoso vocabulário, xodó, cafuné e tantas outras palavras maravilhosas que nós usamos, né, nas nossas trocas afetivas, no nosso dia a dia. Qual é a outra pergunta? Como você enxerga o amor nesse momento do imperativo do consumo e a aproximação por meio de tecnologia? Eu acho que o individualismo teve um impacto muito grande nas relações familiares e afetivas. Esse individualismo do qual estão tratando filósofos desde o final dos anos 80, né? Se vocês observarem bem, todos os grandes filósofos vêm tratando disso, de como nos tornamos individualistas e estamos com dificuldade de trabalhar a questão do coletivo. Eu acho que essa é uma grande questão. E hoje estamos só nas grandes cidades, quer dizer, se outrora tínhamos a família para nos ajudar, arranjar um par, uma cara metade, hoje estamos sozinhos nas grandes cidades para resolver as nossas questões amorosas e, no mais das vezes, estamos na frente do computador, achando que o computador pode ser a solução justamente para a solidão. Eu acho que a solidão é um tema belíssimo. Aliás, quando eu trabalhei o José Bonifácio, uma das coisas que eu quis falar foi justamente disso, do envelhecimento, né, da pessoa só longe do Brasil. Eu fui muito atraída por essa possibilidade. Mostrar como a solidão pode ser criativa, como a solidão é um imperativo do século XXI, das grandes cidades, dos grandes edifícios, do tipo de trabalho que nós temos, que não permite muita interação, do fim de determinadas sociabilidades que existiam no passado e que alimentavam a confraternização, alimentavam a escuta, por exemplo, as festas religiosas, a praça. Hoje nós vamos para o shopping, né? Essa espécie de catedral do século XX, que começou a ser erguida no Brasil a partir dos anos 70, e lá rodamos sozinhos, olhando as vitrines. Hoje estamos sós a maior parte do tempo. E eu estava até dizendo antes para o Nilson que não é à toa, né? Eu, particularmente, moro numa região rural onde as redes religiosas são muito fortes. E não é à toa que nós vamos nos tornar o país evangélico, talvez, mais expressivo do mundo, porque dentro dessas redes religiosas existe uma coisa que não existe mais na grande cidade, e com as nossas práticas urbanas, que é a escuta, que é estar lá para ouvir, que é estar lá para trocar, que é estar lá para estender um endereço de um possível emprego, que é estar lá para dar o nome de um possível médico do SUS que vai atender de forma diferenciada. Então, é interessante que, enquanto nós vemos isso desaparecer nas grandes cidades, porque não temos mais hora para nada, corremos atrás do relógio o tempo inteiro, nos comunicamos pouco, né? Nos falamos pouco. Eu dou, como disse já, faço muita palestra para mulheres empresárias e que trabalham, e elas se queixam muito essa solidão a dois, de chegar em casa e estar tão cansada que não consegue se comunicar com o marido, não consegue se comunicar com os filhos. Mas isso, e nas pequenas cidades, ainda existe. Nessas redes religiosas, isso ainda existe, né? Então, essa valorização da família, que, a meu ver, faz um contraponto para essa imagem de solidão e de angústia que nós vemos nas grandes cidades. Bom, parabéns pela palestra de alunos da UPS e da Faculdade de História. Eles perguntam sobre a prostituição no final do século XIX, início do XX. Qual o papel da prostituta nesse momento? Havia certo respeito por essa profissão por parte do público masculino ou, de uma maneira geral, sempre houve a marginalização? Michele Bandeira, professora de História, UPS e bancária. Michele, obrigada pela questão. A prostituta no século XIX ela vai ser uma espécie de lado B da mãe, da dona de casa, dessa criatura preciosa que toma conta da família, né, dessa mulher casada.
ela vai ser o avesso total. Enquanto a mulher casada vai para a cama de camisola com uma abertura na frente, ela está desnuda, muitas vezes fazendo quadros vivos, eróticos, dentro do bordel. A prostituição funciona numa sociedade patriarcal, onde a única função da mãe é a maternidade. Aqui eu estou falando realmente de uma sociedade que vai se aburguesando. O século XIX tem um impacto muito grande da urbanização do litoral brasileiro. A casa ganha cômodos, a casa ganha cama, ganha móveis, as famílias sabem que aquele quarto é para a procriação. Quer dizer, há todo um universo de pequenas informações que vai dando para essa vida de casal uma função cada vez mais sofisticada. E o prostíbulo é o oposto disso. O prostíbulo é o lazer, é o momento de total bem-estar do homem, né, que depois de um dia de trabalho vai se distrair com a prostituta, vai dar risada. Né? Hoje nós temos inúmeros estudos sobre prostituição e a transformação da prostituição no Brasil de uma forma amadorística, como existia no século XVIII, nas famosas casinhas, onde a prostituição se misturava com outras atividades. A pessoa podia ser tecelã e prostituta, ela podia ser agricultora e prostituta, quer dizer, havia uma mistura de papéis e uma sofisticação que a prostituta vai ganhando justamente com a sofisticação das cidades, com o crescimento das cidades e, sobretudo, com a influência francesa no Brasil. Né? O Joaquim Nabuco dizia que dormir com uma prostituta francesa era como dormir com a França. Então, esses modismos que vêm, né, da Europa, essa ideia do bordel francês, do rendezvous, tudo é a palavra em francês, né? Da madame. A madame é o nome da... Madame não é a senhora, né? A madame é o nome da cafetina, dessas mulheres de cabelo vermelho. Né? Tem uma cena maravilhosa de um livro de memórias do grande pintor de Cavalcante, ele moleque correndo na Lapa, fugindo de uma briga, e aí ele, de repente, abre a porta de um daqueles casarões da Lapa, e no alto de uma escada tem uma mulher de cabelos vermelhos, seminua, que é uma prostituta polaca que fala com ele, meu amor, o que você quer, com sotaque carregadíssimo. Então, essa figura da liberdade, e é, ao mesmo tempo, a figura da mulher que vai ensinar o homem brasileiro a se iniciar sexualmente de maneira mais delicada, mais sofisticada. Se vocês pegarem os memorialistas dos anos 20 e 30, iniciação dos meninos era com galinha, era com vaca. O Gilberto Freire conta uma história notável, né, de um primo, ele passava sempre as férias no interior, ali de Pernambuco, e eles tinham a famosa vaca selada, né, que atendia ali a meninada toda da família, até o dia que o primo resolve trocar a vaca por uma égua e toma um coice. E aí a família descobre que a iniciação estava sendo feita com uma vaca e com uma égua e não com uma mulher. Mas, enfim, nós temos esse universo todo de uma iniciação que era extremamente selvagem, né, embrutecedora, para uma iniciação que passa a ser sofisticadíssima. E essas prostitutas estrangeiras vão ensinar o homem brasileiro não só um refino maior no encontro sexual, mas, sobretudo, higiene sexual. Né? A sífilis matou mais no século XIX do que a tuberculose. Nós perdemos grandes poetas, grandes literários, grandes músicos, grandes pintores para a sífilis. Então, a sífilis era realmente aquele fantasma, como foi a AIDS, nos anos 80. E a prostituta do bordel estrangeiro, ela vai ensinar o homem brasileiro a ter cuidado com ele mesmo e a cuidar das doenças venéreas. Como você vê o trabalho das mulheres dentro da cozinha, tendo em vista que a cozinha, entre aspas, era vista como um trabalho restrito, era uma forma de aprisionamento? Ana e Juliana, gastrônomas. Olha, Ana Juliana, vai sair um livro meu, não sei cadê você, mas chama-se Histórias Ana do... E Juliana, Ana e Juliana, as duas. Oi. Vai sair agora o 4º volume do Histórias da Gente Brasileira, em que eu me debrucei sobre essas transformações da cozinha no século XX. Então, é curioso como a cozinha no século XIX é o lugar de encontro das mulheres da casa. Muito bonito isso. Né? Aliás, desde o período colonial, nos grandes casarões do século XIX, a cozinha é o lugar onde escravas, senhoras, forras... Né? Eu trabalhei muito com as cartas da Condessa de Barral,
que era uma baiana fantástica, né? E ela ali mostra, justamente na correspondência dela, como a mesa da cozinha é o lugar do encontro da conversa feminina. Não há ali superioridade ou inferioridade social, mas há, sim, uma grande troca de experiências sobre receitas, sobre forma de conservação dos alimentos, sobre corte da carne, preparo. Então, a cozinha é esse lugar, e é o lugar também das histórias que são contadas, das fofocas femininas. Quem está com quem traiu com quem. É muito interessante o papel dessa cozinha aglutinadora. É interessante que, já no final do século XIX, com a chegada do gás, a cozinha deixa de ser esse lugar de coletivo e confraternização, esse lugar passa para a sala de jantar, que é pequena, sobretudo entre famílias operárias. A sala de jantar tem também a máquina de costura. Então, enquanto todo mundo come, muitas vezes a mulher, a dona da casa, está costurando. Mas sempre em torno da comida, essa celebração familiar, aspas, porque pode ser também tensa, pode ser também perpassada, enfim, de asperidades, né? Mas tudo muda realmente nos anos 70, com a chegada do grande hipermercado. Eu tenho certeza que aqui muita gente há de se lembrar da primeira vez que foi no Carrefour. Eu me lembro do Carrefour em São Paulo, era uma peregrinação, né? Aquele lugar onde você ia comprar comida, mas mais do que comprar comida, televisão, roupa de criança, você era ensinada a conjugar alimentos. Porque, enquanto 20 anos antes, você, para comprar pão, ia na padaria, né, e para comprar manteiga, você ia no empório, o hipermercado ou o supermercado vão oferecer para a dona de casa a combinação de uma série de alimentos que antes não existiam. É quando a dona de casa começa a imaginar que ela pode tomar um café da manhã que tenha queijo e geleia. Antes não havia isso. Então, essa mudança nos hábitos alimentares, a introdução do micro-ondas, isso é uma coisa fantástica. Mulher começa a trabalhar nos anos 70 e 80 fora de casa, a comida congelada chega. E é uma comida congelada que vai ser vendida no Brasil numa escala, né, que eu fiquei absolutamente impressionada com os números que eu trago nesse livro. Então, aquela ideia da cozinha como lugar de uma química amorosa, onde se preparam os alimentos, onde se conversa, onde se troca, né, e que hoje, curiosamente, deu lugar aos chefes homens, a grande maioria, tatuado, né, marombado ali, mexendo os alimentos, tomando seu copo de vinho. Quer dizer, esse era o lugar por excelência onde a mulher compartilhava o seu dia, compartilhava com a família. Havia uma noção de afeto alimentar junto com a receita, que eu acho que hoje, diante da crítica da comida industrial e tal, voltou a aparecer. Mas é fabulosa essa história, né, da mulher na cozinha e de como a cozinha é realmente o lugar dessa química, e muitas vezes de uma química amorosa. Porque quando a gente pega aquele livro do Gilberto Freire sobre doces brasileiros e a gente vê o nome dos doces, todos com um sentido um pouco erótico, um pouco amoroso, a gente vê como a cozinha era também o lugar da fabricação, né, desse amor, desse afeto, desses códigos que podiam ser ditos através da doçaria brasileira. Bom, gente, até 9 horas nosso tempo. Várias perguntas eu vou deixar com você, para você pensar. Só essas duas últimas, que é o mesmo tema. Como pode a história nos orientar sobre o motivo do aumento da violência contra a mulher hoje? Nos anos 60 foi a liberdade da mulher. Seria hoje o acesso à lei, a proteção? César Lima. A outra é: como eram divulgados casos de violência contra a mulher no século XIX e primeira metade do século XX? Olha, César, eu acho que hoje há uma visibilidade enorme, né, na questão da violência contra a mulher, e eu acho que a mulher também vestiu a camisa de dizer não quero mais violência. Quer dizer, eu acho que houve uma implicação grande da sociedade brasileira. Essa implicação vem desde os anos 80, como já tive a oportunidade de mencionar, programas de televisão, Quem Ama Não Mata, o impacto da televisão com modelos também críticos
a essa questão da violência, tudo isso ajuda a uma consciência muito grande, embora nós já saibamos, e eu já fiz mesa redonda com delegadas femininas várias vezes, de grandes centros, Rio e São Paulo, embora nós saibamos que a mulher que faz a queixa do marido que a violenta, que a maltrata, no final de semana, porque ele bebeu, porque ele chegou do trabalho aperreado, na segunda ou terça-feira vai à mesma delegacia retirar a queixa. Então, nós temos um problema, eu acho, grande, da mulher que introjeta a violência, que naturaliza essa violência, e que muitas vezes se sente merecedora dessa violência. Isso é uma coisa terrível, porque isso tem a ver diretamente com a autoestima da mulher brasileira, né? E uma autoestima que eu acho que tem que ser melhor trabalhada, não em cima, e aí, mais uma vez, eu acho que a televisão tem uma parcela muito importante de culpa, porque, em vez dela valorizar, enfim, a mulher que trabalha, papéis mais normais, mais identificados com a nossa realidade do dia a dia, o que nós vemos na tela? Sempre a gostosona, boazuda, quer dizer, a mulher sexualizada, né, que vai permitir aquela que está em casa, que não é exatamente esse modelo de sexualização, ter a sua autoestima no pé. Então, isso eu acho lamentável. Eu acho que é um esforço que todos nós temos que fazer, começando por desligar determinados canais de televisão que insistem sempre em bater nas mesmas teclas, não preciso aqui dizer quais são. Mas, enfim, eu acho que nós temos um papel como cidadãos nesse sentido, né, de evitar reproduzir esse tipo de representação, de lutar contra esse tipo de representação e, obviamente, denunciar cada vez mais, de estar alerta contra essa violência, amparar essas pessoas, dar coragem a essas pessoas. Eu acho que isso tudo faz parte de um longo processo de educação que não precisa começar na escola, não pode começar hoje aqui por nós adultos, na medida em que nós pudermos discutir isso com serenidade, com tranquilidade. Qual é a outra pergunta? Tá bom, né? Acho que chega, né? Eu também estou cansada. Obrigada. Bom, super gente. Obrigada, super obrigada. Super obrigada. Muito obrigada. Agradecer demais a presença da pesquisadora, historiadora, né, toda a sua vida, toda a sua história, o seu tempo debruçado sobre vários documentos e trazer tanta riqueza para a gente pensar. Muito obrigada e passo a palavra aqui para a Sheila para fechar, encerrar, e agradeço a presença de todas e todos.